Faltando, portanto, 9 minutinhos para as 7 horas da manhã, não é de hoje que Santa Catarina sofre com estradas em péssimas condições. Nós falamos isso quase que diariamente aqui no Bom Dia. Esse, inclusive, foi um dos assuntos abordados na entrevista exclusiva que o governador Raimundo Colombo concedeu ontem aos jornalistas do grupo RBS, inclusive com a participação, do Renato Igor, nosso comentarista aqui do Bom Dia. Participou o Renato Igor, o Moacir Pereira e também o Piara Bosch, do Diário Catarinense, O governador ainda falou de muitos outros assuntos. Falou sobre a reforma da Ponte Hercílio Luz, obra que ele acredita ser uma prioridade. Falou dos planos de contratação de policiais e muito mais. Os planos para março de 2016, inclusive, e da arrecadação do Estado. Nós vamos mostrar hoje aqui no Bom Dia, em 2 momentos, os principais trechos dessa entrevista em que o governador Raimundo Colombo fez um balanço do seu governo este ano. Olha só. Nós estamos com um conjunto de obras nas rodovias estaduais como nunca existiu em Santa Catarina. Mesmo lá no oeste, a gente está fazendo as rodovias mais importantes e elas estão em estado bastante adiantado, no meio oeste, no oeste. Mas nós temos um grupo dentro do governo que está estudando um programa de concessão na manutenção das rodovias, porque o governo tem melhorado a sua competência na execução, mas a gente não avançou na manutenção das estradas. Hoje, existe pedágio de rodovias estaduais no Paraná, no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Em Santa Catarina é zero, não tem nenhuma estrada, não tem nada de concreto, mas é um grupo do mais alto nível que está construindo uma alternativa para a gente fazer essa escolha mais à frente. 2017, você acha já? Eu acho que é possível. 2016? 2016. Ano que vem já? Sim. Tem todo o processo licitatório, mas eu acho que mais 60, 90 dias a gente está com o estudo pronto. Beleza. Ainda falando sobre rodovias, governador, uma obra que é federal, a BR-282, e que está aí sendo mapeada já no processo de concessão, não foi lançado o edital ainda, mas tem estudos nesse sentido. O traçado, e essa é uma reclamação da Fiesc, inclusive do setor produtivo, leva o escoamento da nossa produção para ser exportada, para ir para outras regiões, via Porto de Paranaguá, no Paraná. Nós perderíamos em arrecadação e perderíamos na movimentação dos nossos portos. É possível, há um estudo, um trabalho político do Estado para mudar esse traçado? Mas a gente está atento, acompanhando para que isso não aconteça. Nós temos 5 portos, eles são eficientes, mais eficientes que o Porto de Paranaguá, e essa alternativa ela é muito ruim para a gente. Mas não tem nada concreto, apenas uma hipótese, O senhor tem consciência de que realmente seria uma tragédia para Santa Catarina? Um desastre econômico no Estado? A gente não vai deixar acontecer isso. Não há como, nós não podemos. O plano de carreira, ele sofreu uma resistência muito forte do sindicato, mas o movimento está correto. Nós, com o piso dos professores, que é um drama isso, ele achatou a tabela e remunerou de forma desequilibrada um grupo a favor e outro a menor. Então agora, com esse movimento, você vai poder compensar a outra ponta. Manter o equilíbrio é o mínimo que o governo tem que fazer. Mas apesar disso tudo, nós vamos dar um aumento no mês de maio para os professores. E é um aumento corajoso, que a nossa equipe técnica resistiu muito, porque 5% numa folha de 3 bi é 150 milhões de reais no ano. Então nós temos pouca margem de manobra, uma delas é reduzir custeio. Então o que a gente fez? Nós pegamos todos os contratos que o governo tem com terceiros, todos. Hoje tem 11.100 contratos, 16.100 contratos. É um absurdo isso. E nós agora estamos fazendo um repasse em todos. Primeiro está tudo informatizado, está tudo na internet, a sociedade pode ir lá, olhar e acessar todo e qualquer contrato. O segundo, nós estamos negociando 1 a 1 e reduzindo. O ano de 2015, o estado que teve a maior redução de custeio do Brasil foi Santa Catarina. Nós estamos conseguindo reduzir muito, mais de 100 milhões de reais. Nenhum contrato terá reajuste. Quem quiser reajuste da inflação, o governo não renovará o contrato, porque nós não vamos ter essa receita. Então a gente vai fazer um trabalho, vai continuar um trabalho, mas aprofundar. Minha ideia é o mês de janeiro e fevereiro, dedicar muito tempo nesse sentido. A lei de responsabilidade, ela limita, você não pode gastar mais, mas a sociedade, se você perguntar, qualquer pesquisa que você fizer hoje, o que eles vão dizer? Nós queremos mais policiais. E ninguém entende por que ele não pode contratar, a lei me impede, e ela considera contratar policiais despesa. Esse conceito está errado. Policiais hoje é investimento para a sociedade, é segurança pública. Mas eu quero fazer isso acontecer em março.
A nossa programação é fazer a metade de março, metade de outubro, porque realmente a gente está no limite do prudencial. E se passar, qual é a penalidade? Por que não faz? Porque a penalidade é eu não consigo mais as certidões do Tribunal de Contas, eu não consigo mais liberar os recursos das tranches financeiras dos repasses federais que estão em curso. Nesse cenário de queda de arrecadação, o cenário econômico para o ano que vem não é dos melhores. Há risco de não chamar esses policiais no ano que vem? Não, a gente vai fazer um esforço e vai correr o risco e vai chamar. Nós estamos terminando o estudo, eu mandei uma cópia de todo o processo para os órgãos de poder do Estado, o Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas, e também eu encaminhei para o CREA, né? Para que todos tivessem conhecimento e a gente deu um prazo para eles. Como as obras estão em curso, quer dizer, o cronograma permite esse prazo, a nossa ideia é assinar o contrato em janeiro. A gente lembra que essa entrevista foi gravada ontem, entrevista exclusiva aos jornalistas do Grupo RBS, entre eles nosso colega Renato Igor, que participou. Estamos exibindo em 2 trechos, ou pelo menos 2 trechos, né, 2 partes dessa entrevista, que foi uma entrevista longa, repito, gravada ontem à tarde. Renato, uma série de assuntos importantes, né, como por exemplo, alguns dos assuntos que a gente vem batendo muito aqui, né, vem discutindo muito aqui, a questão das rodovias, por exemplo. Mostramos várias reportagens de rodovias em péssimas condições, né? Em condições precárias, né? Por todo o estado de Santa Catarina. A novidade é que teremos pedágio, provavelmente no ano que vem, né? Teremos concessão para manutenção de rodovias. Hoje, nós mostramos aqui, durante todo o ano, a condição precária de manutenção das estradas aqui em Santa Catarina. Há muita dificuldade por parte do governo, de orçamento, de gestão, para fazer a manutenção dessas estradas. A solução, segundo o Estado, é pedagiar. Aí o cidadão pode se perguntar, bom, mas eu já pago o meu imposto em dia, que não é pouco. Só que hoje a gente vive, essa é a realidade, não me engana que eu gosto. O Estado não consegue dar conta do recado, o poder público não consegue dar conta da manutenção das estradas. Pedagiando seria o caminho para termos estradas em boas qualidades. Agora, o caminho seria um bom contrato. E aí é o papel da sociedade em fiscalizar para que seja firmado um bom contrato. Nós temos já neste ano, a partir deste ano, já a agência da NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres em Santa Catarina. É um fato positivo porque ajuda na fiscalização da execução deste contrato. O pedágio ele seria mais barato, por quê? Porque é uma obra pronta, estamos falando de rodovias prontas. O pedágio fica mais caro quando a empresa que vence o edital, ela precisa construir a estrada ou duplicar a estrada. Neste caso, não. A estrada já está pronta, seria apenas a manutenção. Então, o pedágio fica com preço mais acessível. Na área de segurança pública, a informação é confirmada pelo governador de que os concursados, tanto para a Polícia Militar como para a Polícia Civil, serão chamados em 2 etapas. E há reserva de caixa, isso para atingir a lei de responsabilidade fiscal. 50% em março, 50% em outubro. É uma boa notícia. Com relação a corte de gasto, essa informação realmente é impressionante, né? O Estado tem 16.100 contratos terceirizados e vai revisar um a um, renegociando. Aí a gente vê, né, que esse tipo de controle interno, infelizmente, só acontece em momentos de crise. Não deveria ser assim. Porque agora o Estado vai renegociar, vai pegar uma lupa e analisar 16.100 contratos. E eu sempre insisto isso aqui, né? Se houvesse um trabalho de controladoria interna, independente para fiscalizar a execução de contrato e até o detalhe do contrato, porque você vai ver o seguinte, sempre o cidadão vai fazer uma reforma em casa, pega uma escola fazendo uma reforma no banheiro. Quer dizer, a torneira do banheiro que a escola comprar vai ser bem mais cara do que aquela que você, do que o cidadão vai comprar em casa. Ou seja, tem que ser um cuidado frequente, né? Tem que ser um controle permanente, né, do gasto público. E só em momentos de crise que a gente vê essa lupa mais próxima do contrato para saber, opa, isso aqui está caro demais. Quando aperta. Né? Isso aí deveria acontecer o ano todo. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre outra parte da entrevista. Obrigada, Renato.